Amigos, falar do Flamengo não é fácil, mas vou tentar resumir para todos vocês. O Flamengo foi fundado em 15 de novembro de 1885 por um grupo de jovens que pretendia formar um grupo de regatas para as competições de remo, esporte mais popular no Rio de Janeiro naquela época. Assim, eles criaram o Grupo de Regatas do Flamengo. Curiosamente, o Flamengo, conhecido pelo seu uniforme rubro-negro, nasceu com outras cores. Inicialmente, os uniformes eram azul e amarelo-ouro. Foi somente em novembro de 1886 que houve a mudança para vermelho e preto, conhecido atualmente. E em 28 de outubro de 1902, houve a mudança de nome de Grupo de Regatas do Flamengo para Clube de Regatas do Flamengo. O Departamento de Futebol do Flamengo foi criado em 8 de novembro de 1911, formando sua própria equipe do esporte que mais crescia no Brasil. Desde então, o Flamengo se estabeleceu como um dos clubes com mais títulos do país e passou a formar a maior torcida de futebol do mundo. Não à toa, o rubro-negro é conhecido como o mais querido. E antes de mergulharmos na história do Clube de Regatas do Flamengo, é fundamental entender a importância histórica que esse clube tem no cenário esportivo brasileiro. O Flamengo não é apenas um clube, é uma verdadeira instituição esportiva que desempenhou um papel fundamental na formação da identidade esportiva do nosso Brasil. Desde sua fundação em 1895, o Mengão não apenas representou o Rio de Janeiro, mas se tornou um símbolo de paixão, conquistas e cultura esportiva em todo o território nacional. Suas realizações e legado transcendem o campo de jogo, influenciam a maneira como os brasileiros vivenciam e celebram o esporte, especialmente o futebol. Neste vídeo, vamos explorar as origens humildes do Flamengo e sua jornada notável até se tornar um dos clubes mais icônicos e amados do Brasil e do mundo. A instituição, que inicialmente estava firmemente ligada ao esporte do remo, foi fundada por um grupo de jovens cariocas. O Flamengo tinha o objetivo de promover a prática do remo, esporte náutico muito popular na época. Seu nome, Grupo de Regatas, refletia essa conexão direta com as competições náuticas. Os fundadores, inspirados pelo ambiente esportivo crescente no Rio de Janeiro, decidiram criar uma agremiação que não apenas celebrasse o remo, mas também abrisse espaço para outras modalidades esportivas. Essa visão de um clube poliesportivo seria fundamental para o desenvolvimento e a expansão do Flamengo ao longo dos anos. Portanto, a origem do Flamengo está profundamente enraizada na paixão pelo remo, mas já apontava para um futuro repleto de diversidades esportivas e conquistas notáveis. A história do clube é uma jornada fascinante, mas antes de continuarmos, deixe seu like e se inscreva. Nos ajude a continuar esse trabalho e trazer conteúdo de qualidade para vocês. O Flamengo, inicialmente um clube voltado para o remo, não demorou a perceber a potência que o futebol se tornaria como uma modalidade esportiva popular no Brasil e no mundo. A expansão para o futebol marcou uma virada significativa na história do clube e nos nossos corações. No início do século XX, o futebol ganhou destaque no cenário do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Em 1911, o Flamengo formou sua primeira equipe de futebol, marcando o início de sua jornada no esporte mais popular do país.
O clube rapidamente se destacou e atraiu talentos locais e nacionais. Essa expansão estratégica não apenas trouxe sucesso ao Flamengo no campo, mas também aumentou sua base de fãs e influência na sociedade carioca e brasileira. O futebol, uma paixão nacional, e o Flamengo estava no epicentro desse amor. A entrada do Flamengo no mundo do futebol não apenas trouxe alegria aos torcedores, mas também marcou o início de uma jornada de conquistas que consolidaria o clube como uma verdadeira potência esportiva. Na década de 1910, o Flamengo já começou a colecionar seus primeiros títulos no futebol carioca, demonstrando seu potencial desde sempre. Entretanto, foi na década de 1920 que o clube realmente ganhou destaque no Brasil, conquistando campeonatos importantes. A consolidação do Flamengo como uma potência esportiva veio com a formação de equipes talentosas e o surgimento de grandes ídolos, jogadores como Frederic e a lenda Leônidas da Silva se destacaram nesse período, deixando suas marcas na história do clube e contribuindo para o sucesso nas competições no Brasil e no mundo. Essas primeiras conquistas no futebol não apenas encheram de orgulho os torcedores rubro-negros, mas também estabeleceram as bases para as glórias futuras do Flamengo, que se tornaria um dos clubes mais prestigiados do mundo. Entre as décadas de 20 e 30, tivemos grandes ídolos, entre eles Frederic, conhecido como El Tigre. Frederic foi um dos primeiros grandes ídolos do Flamengo. Seu talento nato para o futebol e suas habilidades excepcionais fizeram dele uma lenda, contribuindo significativamente para as primeiras conquistas do clube. Leônidas da Silva foi um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e um jogador notável do Clube de Regatas do Flamengo. Leônidas era conhecido por suas habilidades excepcionais como atacante. Ele ficou famoso por popularizar a bicicleta, um movimento acrobático no futebol em que o jogador chuta a bola de costas para o gol. Durante a Copa do Mundo de 1938 na França, esse feito transformou em uma lenda do esporte e um grande ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Entre as décadas de 40 e 50, tivemos o grande Zizinho, que brilhou como um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Sua visão de jogo e técnica refinada encantaram os torcedores rubro-negros e sua contribuição foi fundamental para o sucesso do Mengão e da seleção brasileira de futebol. Entre as décadas de 60 e 70 tivemos o Gerson, conhecido como o Canhotinha de Ouro. Gerson foi uma figura icônica no meio de campo do Mengão entre as décadas de 60 e 70. Sua elegância e precisão nas jogadas o tornaram uma referência no futebol brasileiro e mundial. Na década de 80 surgiu o Rei da Gávea, Zico, cujo nome completo é Arthur Antunes de Coimbra, conhecido também como o Galinho de Quintino. Nasceu em 3 de março de 1953, no Rio de Janeiro. Desde cedo demonstrou um talento extraordinário para o futebol. Ele começou sua carreira profissional no Flamengo, onde se tornaria mais tarde o Rei da Gávea. Zico passou a maior parte de sua carreira no Flamengo, onde brilhou como meio-campista. Ele conquistou inúmeros títulos com o clube, sendo os principais a Copa Libertadores e o Mundial contra o Liverpool por 3-0 em 1981 no Japão. Zico é amplamente reconhecido como o maior jogador da história do Flamengo e reconhecido pelo próprio rei do futebol, Pelé, como o segundo depois dele. Na década de 90 tivemos Sávio, conhecido como o Anjo Loiro da Gávea. Sávio começou sua carreira no Flamengo e rapidamente chamou a atenção
com seu talento e habilidade. Ele se destacou como atacante e meio-atacante, demonstrando dribles rápidos, visão de jogo e uma capacidade notável de marcar gols. Em 1997, ele se transferiu para o Real Madrid da Espanha, em uma transferência com valores astronômicos. Já na década de 2000, temos como destaque o grande Adriano Imperador. Adriano retornou ao Flamengo em 2009, após uma passagem brilhante pela Itália. Ele iniciou sua carreira e foi formado nas categorias de base do Mengão. Ele foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2009, onde foi o artilheiro da competição e desempenhou um papel crucial no sucesso do Flamengo naquela temporada. Sua força física, habilidade de finalização e capacidade de marcar gols impressionantes o tornaram um ídolo instantâneo entre os torcedores rubro-negros já no seu início de carreira. Dejan Petkovic, conhecido como Pet, é um dos ídolos também da década de 2000. Petkovic é lembrado por seus gols espetaculares e decisivos, como o famoso gol de falta na final do Campeonato Carioca de 2001. Mesmo após sua aposentadoria, Petkovic continua sendo ícone e embaixador do Mengão, sendo admirado por sua paixão e dedicação ao clube. Já na nossa década, desde 2019, Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol, conhecido como o Príncipe da Gávea, considerado por muitos o melhor depois do nosso rei Zico. Ele foi fundamental na sequência de títulos de 2019 até o momento, responsável pelos 2 gols em 3 minutos na final icônica da Libertadores de 2019 contra o River Plate. Por último, mas não menos importante, a nossa torcida rubro-negra. A torcida do Flamengo, conhecida como Nação Rubro-Negra, é uma das mais apaixonadas e a maior do mundo. Ela faz parte da identidade do clube e da criação de uma atmosfera única nos estádios e nos corações de quem ama o Flamengo. A torcida do Flamengo é caracterizada pela paixão intensa e pela fidelidade inabalável ao clube. Seus torcedores são conhecidos por criar um ambiente eletrizante nos jogos, com cantos, bandeiras e uma energia contagiante que inspira os jogadores em campo e cria momentos inesquecíveis. Além disso, as redes sociais e a presença online dos torcedores do Flamengo são notáveis, tornando o clube uma potência digital. A nação acompanha o clube em todos os momentos, celebrando vitórias e apoiando o time nos momentos difíceis. A torcida rubro-negra não apenas assiste aos jogos, mas vive cada partida como uma experiência emocional intensa. Seu amor pelo Flamengo transcende o campo de jogo e se torna uma parte central de nossas vidas. É essa paixão ardente e dedicação incansável que fazem da torcida do Mengão a mais impressionante do mundo, moldando a história e a identidade do clube ao longo das décadas. Essa foi a minha contribuição para a maior torcida do mundo e o meu grande amor, o Flamengo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário com ideias para os próximos especiais. E não se esqueça também de deixar o like e se inscrever. A gente tem vídeo diário de notícias do Mengão e especiais uma vez por mês. Saudações rubro-negras!